Olá, tudo bem com você, querido jovem, adolescente, adulto, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando em mais um quadro do nosso programa Entrevistando. Nós estamos aqui com a graça do Senhor mais uma vez. Eu já quero te agradecer porque você está nos acompanhando em todas as nossas entrevistas que temos feito, todos os testemunhos têm abençoado a sua vida. Eu tenho recebido relatos de pessoas que têm sido impactadas pelos testemunhos que têm sido dados aqui pelos nossos convidados. E hoje eu estou mais uma vez muito honrada, muito feliz porque eu tenho aqui meu querido amigo e pastor Thiago Lanzoni, aqui da cidade de Verona. Pastor, quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar entrevistando o senhor. Eu sei que seu testemunho é uma bênção, é muito forte, e muito obrigado por dividir conosco. E sem mais delongas, eu já vou pedir para ele se apresentar aqui, contando um pouquinho sobre ele, quem ele é e na igreja que o senhor está aqui, por favor. Amém. Eu quero também cumprimentar todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo e até onde esse vídeo chegar. Como já foi dito, eu sou o pastor Thiago Lanzoni, missionário da Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campinas, que foi enviado para a Itália para trabalhar juntamente com nosso pastor Joel e nosso pastor Juliano, que é o coordenador aqui do trabalho na Itália. E estamos aqui já há 5 anos, para a glória de Deus, trabalhando, desenvolvendo um trabalho aqui na cidade de Verona, onde nós estamos pastoreando hoje, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor. E para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte também deste programa tão abençoado que tem edificado vidas. Também está recebendo nossa irmã Fernanda aqui na nossa congregação hoje. Amém. Pastor, eu queria que o senhor contasse primeiro o início lá da sua trajetória, né? O contexto da sua criação, o início da sua vida. Como é que foi a sua infância, a sua criação? Para a gente contextualizar, para que eles possam entender, né? Que o seu testemunho é forte, né? Para eles possam entender onde o senhor veio da sua cidade, no contexto familiar. Então, eu sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo, mais ou menos 100 quilômetros da capital. Eu não venho de família cristã, diferente da maioria, não todos, mas a maioria dos pastores são filhos de pastores. Crescem vendo o pai e desenvolvendo o seu chamado, trabalhando na obra de Deus, e eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Eu não venho de família cristã, os meus pais não eram cristãos. Tivemos bastante dificuldades, bastante problemas no contexto pessoal. Eu sou ex-dependente químico, me envolvi por um período da vida, aí, talvez uns 10 anos, com droga, com pessoas que infelizmente nós entendemos hoje que são escravas do inimigo, mas eu sempre tive inserido nesse contexto. Meu pai, por um período da vida também, teve bastante problema com bebida, eu com droga. Então nós tínhamos uma relação, irmã Fernanda, um pouco conturbada entre pai e filho. E no meio desse contexto todo, o marido alcoólatra, o filho viciado em droga, a minha mãe aceitou Jesus como Salvador. Graças a Deus, Deus levantou alguém que pregou para ela e a mensagem entrou no coração dela, frutificou, e ela aceitou a Cristo como Salvador, e desde então começou a orar pela salvação dos filhos, do marido. E foram mais ou menos 10 anos de oração da minha mãe por mim, até que Deus me chamasse também para o Evangelho, num momento da minha vida onde eu estava bem complicado, já estava casado, já tinha minha filha mais velha, Larissa, e foi o período da vida no qual eu cheguei literalmente no fundo do poço, no vício. Eu deixava de comprar leite para minha filha, deixava de comprar às vezes alimento, faltava alimento, mas eu não faltava a droga, não faltava o cigarro, não faltava a bebida. E eu estava num contexto já de desespero, porque eu lutava, já fazia 2 anos que eu lutava para sair daquela situação e não conseguia sair, eu não tinha forças para sair daquela situação. E eu me lembro que eu deitava na cama e chorava todas as noites. E eu já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha tido lá na infância uma pequena experiência com Jesus, no qual eu não levei avante, mas eu já conhecia a palavra de Deus. E sempre que eu deitava na cama, drogado, bêbado, eu pedia para Deus me libertar daquela situação.
porque eu queria e não conseguia sair daquele ciclo vicioso que tinha me prendido. Como uma algema, né? Que tinha Exatamente, prendido, né? próprio uma prisão. Eu digo que é uma prisão a qual o dependente, seja ele químico, seja ele do álcool, ou seja ele de qualquer outro vício, porque nós sabemos que o vício ele tem um leque muito grande, infelizmente. Toda pessoa que é viciada, ela está presa dentro de uma prisão. Eu me sentia preso dentro de mim mesmo. E eu usei cocaína por 10 anos. Uau. Os 8 primeiros eu conseguia lidar com ela, eu controlava, eu usava aleatoriamente em festas e tudo mais, mas nos 2 últimos eu perdi o controle. Nos 2 últimos a droga começou a me usar. Nossa. E eu fiquei por 2 anos consecutivamente todos os dias usando. O senhor teve uma influência para se envolver no mundo da droga? Como é que foi que aconteceu? Tinha o lar que não era um lar cristão, né? Sim. Que o senhor falou. Como que o senhor se envolveu nesse mundo? Porque a gente tem ali muitos jovens e adolescentes que acompanham a gente, né? Que muitas vezes eles pensam que não tem nada a ver com quem anda ou que não influencia, mas como que o senhor se envolveu com esse mundo? Influencia muito, tanto que você deve saber muito bem disso, que tem bagagem estudiosa nessa área. A psicologia fala isso. A psicologia diz que o ambiente onde nós estamos inseridos, ele altera muito o nosso pensamento e a maneira com que nós lidamos com a situação. Então, influencia. Existe essa área da psicologia que estuda isso. Realmente influencia. Mas eu acredito também, Fernanda, no caráter da pessoa. Embora a psicologia afirme isso, né? Tem a área que é o behaviorismo, se não me engano, que afirma isso. Eu acredito que o caráter também, porque eu sempre fui tendencioso ao mal. Eu consigo ver isso. Embora, é claro que eu não posso culpar o ambiente, eu não posso culpar a minha família não tem culpa de nada, muito pelo contrário. Embora com todo esse contexto, eu sempre tive pai e mãe que me orientaram para o bem. Então, eles sempre me orientaram, sempre me deram um caminho. E com toda a influência do local que eu morava, das amizades, eu sempre procurei amizade ruim. Eu sempre tive prazer em estar no meio de pessoas que eram pessoas más. Eu sempre gostei de ser aquela pessoa que era o descolado da classe, por exemplo. Então eu tinha essa tendência. Que infringia alguma regra, Exato. Eu tinha essa tendência de querer me destacar, de querer ser o descolado. Tá? Então eu procurava esse tipo de pessoa. É claro que o ambiente influencia muito, mas nós temos pessoas que cresceram comigo que são pessoas boas. Eu tenho amigos, tenho familiares, primos, irmãos que cresceram no mesmo ambiente que eu e não se misturaram. Então, embora tenha influência externa, eu acho que vem de dentro também. E eu sempre tive essa tendência. Então, por ter essa tendência, eu acabei me envolvendo muito. E me envolvendo muito mesmo. Assim. A fundo, sim. Não só na droga, mas com pessoas de crime organizado. Eu nunca fiz parte do crime organizado, mas eu tinha vários companheiros, porque eu não posso chamar de amigos, mas colegas, companheiros que eram e que eu os acompanhava em muitas situações. Então foi bem difícil. Mas a minha mola, quando eu cheguei no fundo do poço, foi que eu já tinha ouvido falar de Jesus. Porque naquele momento eu não tive pessoas que vieram pregar para mim. Naquele momento que eu mais precisei, eu não tive Deus não enviou ninguém para falar comigo diretamente, mas o Espírito Santo me incomodava. Porque eu já conhecia, então eu já sabia que existia um Deus que podia me livrar daquela situação, que podia mudar a minha história. Então, por conhecê-lo, eu pedia a Ele que Ele fizesse isso comigo. E como é que foi, então, que é a próxima pergunta, que foi o marco inicial da mudança de vida, a sua mudança de vida, pastor? O senhor tinha
aquele grito, vamos dizer, de desespero dentro da alma, né? De vontade de transformação, e já entendia que sozinho não conseguiria, né? E como é que foi esse momento? A partir de qual momento que realmente as coisas mudaram? Foi no nascimento da Larissa. Quando a Larissa nasceu, eu caí na real, porque aí eu já entendi que agora eu não era mais sozinho. Eu tinha alguém que dependia de mim. Tinha alguém que precisava de mim e por ter essa estrutura familiar, eu glorifico muito a Deus por isso, embora a minha família, antes eu não vim de um lar evangélico, mas a minha família é muito bem estruturada. Eu tenho os meus pais que ficaram juntos até o fim, infelizmente eu não tenho meu pai mais, mas ficaram juntos até o fim. Os meus avós nunca se divorciaram, os meus tios, então eu venho de uma base familiar muito sólida e eu não poderia mudar isso, né? Então, por ter essa base sólida, aquilo me incomodava, porque eu me relacionava com a Sueli, que hoje é minha esposa, mas na época não era, e ela acabou engravidando, a Larissa nasceu, e nós nos separamos, então eu fui para um lado, ela para o outro, aí nós tínhamos no meio a Larissa, que eu entendia que não tinha culpa de nada daquilo. Então, até que nós acabamos conversando, acabamos voltando a nos relacionar, fomos morar juntos, e aí aquela situação, aquele contexto me impulsionou a procurar ajuda para sair daquela situação. E aí a ajuda, eu procurei a única solução verdadeira, a qual eu já conhecia. Jesus. Glória a Deus. E depois que o senhor foi, né, tomou esse passo, eu sei que todos nós temos muitas experiências, né, com Deus fortes, marcantes, mas se o senhor pudesse dar um exemplo de uma que te marcou profundamente, qual a experiência espiritual que o senhor teve assim, mais forte? Olha, eu tive muitas, graças a Deus, e para a glória de Deus eu tive muitas experiências no mundo espiritual. Inclusive, é uma das minhas orações, quando sempre vou orar, eu oro para que Deus conceda também um pouco dessas experiências para todos os cristãos. Amém. Porque, infelizmente, a gente lida com pessoas que servem a Deus há muito tempo e nunca tiveram uma experiência espiritual. Servem porque ouviram falar. E nós estamos como Jó. Jó disse, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço por vista. Glória a Deus. Então, as minhas orações são essas, para que Deus conceda para as pessoas experiências. Mas eu acredito que a primeira que foi muito forte foi logo após a minha conversão. Foi a primeira que me marcou bastante. Eu acho que fazia uma semana mais ou menos que eu tinha aceitado a Cristo, e aí Deus me libertou da droga instantaneamente. Glória a Deus. Eu aceitei a Jesus no dia 22 de junho de 2006. Eu nunca mais esqueci aquela data. E aí, no dia 23, eu consegui passar aquele dia todo sem usar cocaína, sem beber e sem fumar. Glória a Deus. Aquilo foi uma vitória para mim, porque fazia 2 anos que eu lutava para aquilo e não conseguia. Uau. E Deus me libertou. E eu lembro que eu estava no trabalho, eu trabalhava em uma autopeça, uma loja que vendia peças para carro, e no horário do meu almoço nós tínhamos um espaço bem no fundo do estoque que era um espaço, uma sala bem pequena, e no fundo da sala havia um banheiro, e nós deitávamos ali naquela sala para descansar. E eu me deitei, e eu me lembro que eu tinha acabado de me deitar, a porta de entrada abriu e alguém entrou. E a sala, por ser pequena, quando eu deitava no chão, eu pegava toda a sala. A porta era de um lado e do outro era o banheiro. Para chegar até o banheiro, eu tinha que passar por cima de mim. E aquela pessoa que era um ser, ele entrou de botas. Eu não abri o olho, mas eu ouvi ele entrando, passou por cima de mim e entrou no banheiro e fechou a porta. E a porta do banheiro tinha um espaço de 2 dedos, mais ou menos. E eu abri o olho e olhei e vi o par de botas ali. E eu pensei que fosse algum cliente da loja que tinha entrado lá, mas aquilo ficou ali e eu fiquei ali dentro por uns 20 minutos e não fez nenhum barulho, não saiu mais. Quando eu voltei para o trabalho, eu ainda olhei aquelas botas lá dentro. E quando eu saí dali e fui até o meu local de trabalho, todas as pessoas que trabalhavam comigo estavam em seus postos de trabalho. E aí eu falei, não era uma pessoa que estava lá.
Eu voltei lá, fazia uma semana de convertido. Eu voltei lá, Deus me tomou de autoridade. Eu abri a porta de entrada da sala, quando eu olhei a bota estava lá dentro ainda. Uau. E eu fui com toda a autoridade de Deus, bati a mão naquela porta e abri a porta e repreendendo. Quando a porta abriu, não tinha nada dentro. Uau. E aí eu fiquei muito atemorizado, porque eu não tinha experiência espiritual. E eu cheguei em casa, disse para a Sueli, eu quero ir para a igreja hoje. E naquele dia tinha culto. E eu tinha me convertido em uma igreja que era muito grande. Essa igreja tinha mais ou menos 4.000 pessoas. Nossa, era uma igreja muito grande, havia uma galeria em cima. E naquele dia era o dia do culto que mais enchia a igreja. E eu fui para a igreja aquele dia. Eu me lembro que quando eu cheguei, o culto já havia começado. E eu entrei já procurando lugar. Tinha recepcionista que procurou um lugar para mim. Eu entrei com a Sueli e sentei. Na verdade, não sentei. Eu fiquei em pé porque estava no momento do louvor. Eu entrei, fiz uma oração e comecei a adorar a Deus. Coisa de 10 minutos depois, o pastor que estava louvando, ele parou o louvor, ele interrompeu o louvor, olhou para mim de cima do altar e apontou o dedo para mim, no meio de 4.000 pessoas. Uau. E aí ele disse assim, olha, eu não te conheço. E aí eu fiquei, será que é comigo, né? Olhei para os lados, olhei para trás, ele falou, não, é você mesmo, de camisa cor tal. Eu olhei sim, ele falou, é você mesmo, levanta a mão. Eu levantei a mão. Aí ele virou para a igreja e disse, toda a igreja, estenda a mão para aquele homem ali. E aí 4.000 pessoas se voltaram assim para mim. E aí ele começou a falar comigo. E eu me lembro que ele disse assim, olha, Deus está mandando te dizer que exatamente no dia de hoje, Satanás se manifestou para você. Você estava em algum lugar e naquele lugar Satanás se manifestou para você. Mas Deus está mandando te dizer que a partir de hoje você não vai ter medo dele, ele vai temer você. Glória a Deus. E aí ele começou a falar, porque Deus tem obra na tua vida, Deus vai te levantar, vai fazer isso. Aleluia. Eu sei que quando ele acabou de falar, eu já estava de joelho em lágrimas, tremia, meu corpo inteiro tremia. Glória a Deus. E dali em diante Deus começou a se revelar para mim. Aí Deus começou a falar algumas coisas que iria fazer, mas eu acreditava que as promessas de Deus e o chamado de Deus para minha vida seria quando eu tivesse lá meus 50 anos de idade, porque essa época eu era jovem, tinha 20 e poucos anos ainda. Era bem novinho. Eu acreditava que seria com 50, 60, ou depois que eu me aposentasse no mundo secular, Deus iria me levantar como pastor e fazer algumas coisas, mas foi um pouquinho mais rápido. Eu fiquei emocionada, né? Porque não tem como a gente ouvir o testemunho e que Deus, vocês estão aí, de repente estão sentindo a presença de Deus, mas eu pude sentir como Deus é maravilhoso, né? Como que Deus, né, olha aquele que se sente tão frágil, né, com tanto amor, e depois ele resgata e faz a promessa, né? E a gente conhece o Senhor, sabe que o Senhor é um homem de Deus, e Deus te usa poderosamente. Amém. E como é que foi, pastor, que chegou aquele momento do chamado? Que aí Deus foi aos poucos, o Senhor foi caminhando e aos poucos, e chegou o momento que Deus te falou, agora vamos trabalhar. Como é que foi esse momento? Deus, ele veio dando dicas no meio do caminho. Deus falou algumas vezes. E eu quero aproveitar esse gancho para entrar nesse assunto, contar uma outra experiência espiritual, para chegar nesse ponto. Eu me lembro uma vez, ainda servindo nesta igreja, porque Deus me chamou em uma outra denominação, a qual eu servi por um ano. E aí depois de um ano o Senhor me trouxe para o Belém. Mas quando eu estava lá, eu lembro que eu tinha marcado uma viagem, eu ia para a praia, com a minha família, com alguns primos, tal, com a Suelen, minha esposa. E aí eu já tinha alugado a casa, já tinha pago o aluguel. Nós íamos ficar lá sexta, sábado e domingo. Na quarta-feira meu telefone toca, era uma tia minha que era do Belém, me convidando para ir no culto na igreja dela no sábado, porque eles iam comemorar aniversário de casamento. E eu agradeci pelo convite e falei, tia, eu não posso porque eu estou viajando na quinta noite. Mas numa outra oportunidade eu te visito lá. E eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou fortemente comigo e disse, eu quero você lá. Por que você disse não para ela? Pega o telefone, liga para ela e diz que você vai. E eu virei para a Sueli e falei, nós não vamos viajar mais. Ela, por quê? A casa está paga. Eu falei, Deus falou comigo, eu preciso ir lá na igreja sábado. E aí eu liguei para minha tia, disse que ia e no sábado eu fui.
Veio um pregador de fora pregar naquele dia, se não me engano era da Bahia ou do Paraná, alguma coisa assim. E Deus falou muito forte comigo naquele dia. E naquele dia Deus me fez uma promessa. Ele disse que assim como ele tinha feito com Abraão, ele faria comigo. E assim como ele multiplicou a semente de Abraão, ele multiplicaria a minha. Assim como ele provou Abraão, ele provaria a mim. E isso doeu bastante, porque lá na frente, alguns anos depois, Deus pediu uma filha para mim. Você conhece a Lívia tinha 1 ano de idade e Deus me pediu ela. Eu vi ela morta em sonho, dentro de um caixão, e aí eu acordei muito preocupado naquela manhã, orando, falando com Deus, pedindo para Deus me mostrar quem era a criança, para que eu pudesse ir lá orar por ela. Quando o Espírito Santo falou comigo, meu servo, é ela, eu vou levá-la. E aí eu chorei muito, fiquei muito mal naquela semana, era uma segunda-feira, eu me segurei até quarta-feira para contar para a Suelen, não conseguia contar. Deus mostrou o sonho para mim, Fernanda, na noite de domingo para segunda-feira. Na segunda-feira de manhã o Espírito Santo falou comigo que era ela. Aí na segunda noite eu disse para a Suelen, eu preciso ir na sede, vai ter culto na sede, eu preciso que Deus fale comigo. Eu me lembro que eu fui com a Suelen, peguei somente a Lívia, deixei a Larissa com a minha mãe e fui pro culto. E aí o pastor Paulo deu oportunidade para um pastor que também não era de Campinas cantar 2 hinos. Ele cantou o primeiro e eu estava com a Lívia no colo. Antes dele começar o segundo, ele parou. Ele disse, eu preciso fazer algo que Deus está me mandando dizer. E virou para mim assim, ele não me apontou, mas ele olhou para mim. E disse, Deus está mandando te dizer que está difícil para você agora dar glória a Deus, sabendo que Deus está prestes a recolher a tua filha. Aí eu já desmontei, porque eu queria que Deus falasse comigo que eu tinha entendido errado. Mas Deus está prestes a recolher a tua filha, mas Ele manda te dizer, para você abrir a boca agora e glorificar o nome dEle, que você vai ver o que Ele vai fazer contigo. E aí eu lembro que eu abracei a Lívia assim, comecei a chorar muito, chorar, e a Sueli não sabia de nada, não estava entendendo nada. E aí eu chorando, glorifiquei a Deus e falei, amém, Senhor. Foi o Senhor que Deus deu, o Senhor pode levar. E aí na quinta-feira, eu chamei a Sueli e contei para ela. Não, na quarta-feira, contei para a Sueli à noite. Ela não aceitou de momento, chorou muito também. Mas aí na quinta-feira nós conversamos novamente e nós entendemos que a partir do momento que Deus nos salvou, não era para eu estar aqui hoje. Eu estou em vida porque Deus teve misericórdia e me tirou daquela vida que eu levava, porque eu estava caminhando em direção à morte. Tudo que eu tinha depois daquilo era dele, pertencia a ele. E nós entendemos isso, e eu lembro que naquela noite de quinta-feira eu fiz a oração mais difícil da minha vida. E eu falei, Senhor, nós te entregamos ela. O Senhor deu, o Senhor pode levar. Só te peço uma coisa, Senhor. Quando o Senhor levá-la, faça de um modo que ela não sinta dor, que ela não sofra. Mas ela é tua, leva. Quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã fui para o trabalho e eu tinha uma oficina mecânica. Eu fui empresário no Brasil também. Deixei tudo para trás pelo chamado de Deus. Mas eu fui trabalhar e aí entrou um cliente que era um amigo meu. E ele era pastor de uma outra denominação, mas era um amigo. E aí, enquanto o nosso mecânico mexia no carro dele, nós começamos a conversar, falando da obra de Deus e daquilo que Deus vinha fazendo nas nossas vidas. Eu não abria a boca para falar para ele minha vida pessoal, nem o que Deus estava fazendo. Mas eu me lembro que no meio da conversa, Deus tomou ele em língua estranha. O poder de Deus caiu naquela sala e Deus tomou ele em profecia. E aí Deus virou para mim na boca dele e falou assim, meu servo, eu não disse para ti que te provaria como provei Abraão? E aí eu já entendi na hora que Deus estava falando. Eis que eu te digo, meu servo, estou te provando, eu não vou levá-la, era só uma prova. E aí eu comecei a chorar, ele não entendia nada, meu irmão estava junto também, não entendia nada. Daí eu peguei o telefone, liguei para a Sueli e falei, Deus acabou de falar comigo. E ela, o que ele falou? Eu falei, ele falou que estava só nos provando, que ele não vai levar a Lívia. E aí eu chorava de um lado e ela do outro. Então foi algumas experiências que Deus nos deu para nos chamar para a missão. E aí depois de
alguns anos servindo ao Senhor. Eu lembro que eu tinha começado a dirigir um trabalho no Brasil, um ponto de pregação que estava crescendo muito. Nós começamos com 4 pessoas e em 3 meses tínhamos mais de 50 almas já. E aquele trabalho prosperando e tal. E eu trabalhando em 2 empregos, levando a vida secular, né? Pensando em fazer investimento e tudo aquilo que um pai de família pensa. Deus me chamou para a missão. E Deus me chamou no momento que eu estava passando por uma prova muito grande. Porque eu tinha tido algumas frustrações ministeriais e eu meio que culpei Deus por isso e parei de pregar. Uau. E um dia eu falei para Deus, a partir de hoje eu não prego mais. Porque o Senhor não fez como eu queria que o Senhor fizesse, como se eu tivesse algum poder sobre Deus. Mas ali eu comecei a entrar numa prova terrível. E eu trabalhava em 2 empregos, a Suelen trabalhava, e nós chegamos ao ponto de passar necessidade dentro de casa. A igreja nos ajudar com cesta básica. E aí eu lembro que nesse contexto turbulento de prova financeira, a igreja dando cesta básica, Deus levanta alguém e fala comigo que era para eu preparar as malas que ele estava me levando para a missão. Meu Deus. E eu lembro que eu falei, não, o Senhor errou a pessoa. Talvez o Senhor não se atentou, mas eu não tenho nem comida em casa. A igreja está me sustentando e o Senhor me chama para a missão, como? Então foi mais ou menos isso que Deus fez conosco, até que Deus nos trouxe até aqui. Também foi um outro milagre. Glória. A maneira com que, de quando Deus chamou para a missão, de quando Deus falou, faz as malas, até eu pisar o pé na Itália, foram 1 ano. Passou-se 1 ano. Mas nesse 1 ano, Deus fez muita coisa. Deus se revelou assim, de forma tremenda conosco, comigo. Eu me lembro que em uma das confirmações que eu pedi, depois que Deus falou que me traria para a Itália, porque eu queria ir embora para a América, né? O sonho americano, né? Toda família pobre sonha em morar na América, né? Então, o sonho americano, quando Deus falou, faz as malas que eu tô te levando, eu falei, eu vou embora para a América, né? E aí, na 4ª vez que Deus falou, Deus disse para nós que me traria para a Itália. E aí eu lembro que eu fui orar, pedindo de novo confirmação, se eu não tinha entendido errado, se era Itália mesmo. Eu abri uma campanha de oração no monte, de 5 dias consecutivos, e eu fui de segunda a sexta. Eu fui segunda, terça, quarta, quinta, orei e não aconteceu nada. No último dia, antes de entrar no monte, eu olhei para cima e falei com Deus, falei, Senhor, é o último dia hoje, fala comigo. Eu preciso de uma resposta, para saber se eu não estou indo para o lugar que o meu coração está mostrando ou se não é realmente o Senhor. E eu lembro que eu fui para o monte, entrei, dobrei os joelhos, comecei a orar, e naquele dia eu não abri a boca, orei somente em pensamento, mas já fazia mais de 1 hora que eu estava orando. De repente Deus toma uma irmã que estava muito longe lá no monte, e eu ouvi de longe Deus tomando ela, e ela começou a caminhar em minha direção. E pelo som, eu percebi que ela estava vindo em minha direção, e ali eu já comecei a sentir a presença de Deus. E Deus trouxe ela até a minha frente, ela parou na minha frente, e falando língua estranha, e de repente, naquela língua estranha, Deus toma ela e começa a falar comigo em italiano, no meio do monte. E eu não tinha contato com o idioma italiano, eu não conhecia o idioma. Mas à medida que Deus falava comigo em italiano, eu ia entendendo tudo que Ele ia falando. Aquilo que Ele iria fazer, a maneira como Ele iria me trazer, o que Ele iria fazer aqui na Itália, através da minha vida. Glória a Deus. E aí eu fui entendendo, e as 2 pessoas que estavam comigo sabiam do propósito, e quando elas viram Deus falar comigo em italiano, os 2 caíram para o chão, com o poder de Deus. Tremendo. Foi tremendo, sim. Não tem como não ficar impactado, pastor. O senhor não teve dúvidas nenhuma que era para mim. Não tive mais dúvidas. E aí, graças a Deus, o pastor veio com a família, eles estão aqui trabalhando na obra do Senhor, graças a Deus. Eles têm usado poderosamente, né? A gente tem visto, né, Deus trabalhando e usando a sua vida, pastor. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque o Senhor ouviu o chamado de Deus e obedeceu, né? Não foi fácil. E eu queria que o Senhor pudesse, nesse momento, deixar uma mensagem aqui para aquela pessoa que está ali, às vezes, numa situação
que sente que não tem saída para a vida dela, né? Que Deus não a ama, ou não tem projetos para a vida dela porque está numa situação, talvez como o Senhor esteve, que Deus não a ama, ou não tem projetos para a vida dela porque está numa situação, talvez como o Senhor esteve lá no início, ainda quando você era novinho. Sim. E que eles possam se inspirar, né, no que Deus fez na sua vida. Deus te chamou, Deus te transformou, te libertou daquilo que te prendia, né, te transformou num homem de Deus e te usa para a glória dele. Glória né? a Deus. Tem uma esperança, né? Eu queria que o senhor ficasse à vontade, deixasse uma mensagem para aquele que está nos ouvindo. Eu queria deixar 2 mensagens. Amém. 2. Fica à vontade. A primeira eu queria dizer para você que está nos assistindo que talvez possa estar passando por alguma situação difícil na vida, de vícios, de problemas, seja no alcoolismo, na droga, seja na pornografia, no adultério, na mentira. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que seja qual for o seu problema, existe um Deus no céu que te ouve. Amém. Assim como me ouviu. Eu não abria a boca, eu falava com Deus em pensamento. Tinha coisas que eu não tinha revelado nem para minha esposa, mas Deus ouviu do céu. Amém. E um dia Deus falou comigo através de uma pessoa. Tudo aquilo que eu havia falado com ele em pensamento, Deus me falou: olha, eu te ouvi aquele dia, então existe saída. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é o seu vício, a sua dificuldade. Existe uma porta de escape. A porta de escape se chama Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo pode transformar a tua vida, Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode te salvar e também mudar a tua história, assim como mudou a minha. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de futuro. Hoje, para a glória de Deus, Deus me deu uma família linda, abençoada. Deus me deu um chamado, Deus me deu um ministério. Por infinita bondade, tem usado a minha vida. Não sou digno ainda, não sou nada e nem ninguém, mas o poder daquele que me chamou se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu sei que Deus pode também te transformar. Talvez você esteja aí nos assistindo, pensando que você é pequeno, que você não é ninguém. Não se julgue assim. Jesus se entregou naquela cruz por todos nós e cada um de nós, ou todos nós, temos a mesma importância para Ele e perante Ele. Nós não somos melhores do que você que está nos ouvindo. Eu não sou melhor porque hoje Deus me colocou numa posição de pastor do que você, não. Nós temos o mesmo valor perante Deus. Então eu quero te dizer que há uma saída, há uma solução. Não se entregue ainda, porque com certeza Jesus te ama e pode transformar a sua situação, que talvez seja maldição, em bênção no nome de Jesus. E o segundo recado que eu queria deixar é para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que já entregou sua vida a Jesus e talvez não tenha encontrado ainda o seu propósito de vida. Porque é bem verdade que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Deus chama pessoas para a salvação, mas para cada pessoa o Senhor faz um propósito diferente. Mas o que você precisa primeiro entender é qual é o teu propósito. Busque uma direção de Deus, ore ao Senhor, peça para que Deus te direcione, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, mostrando para você qual é o seu propósito. E que quando isso acontecer, você venha obedecer à voz de Deus. Ainda que a voz de Deus faça com que você ande para o outro lado, assim como fez comigo. Eu queria ir para um país, Deus mandou para o outro. Ainda que a voz de Deus ou o chamado de Deus te confronte, porque certamente vai te confrontar, aceite. Ouça a voz de Deus, porque vale muito, mas vale muito a pena, te digo por experiência, ouvir a voz de Deus, obedecer o chamado de Deus, do que qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. Estude sim, procure ter um bom emprego sim, procure ter um bom salário sim, mas ainda que você consiga um bom emprego, um bom salário, isso, a posição mais alta da tua empresa, se chegar o dia que Deus te chamar para a missão, largue tudo isso, porque Deus vai cuidar de você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. No nome de Jesus, eu quero pedir a bênção de Deus para cada um de vocês que nos ouve. E creia, existe um Deus no céu que ainda cumpre as suas promessas e te abençoa no nome de Jesus. Amém. Pastor Thiago, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Presença aqui, não dá nem vontade de parar de ouvir.
Se você puder sentir a presença de Deus Glória aqui a Deus. neste lugar, eu Glória a Deus. estou muito honrada pela Amém. sua entrevista, seu testemunho, pastor. A gente te conhece desde que nós chegamos aqui e vê só o testemunho, a confirmação e a presença de Deus. E quanto Deus tem te usado e Glória a muito Deus. mais Deus fará. Em nome Que de Deus Jesus. possa abençoar a sua vida, a sua família, que estão nos nossos corações, como mais do que só um pastor, mas um amigo. Amém. Em nome de Jesus, é assim que nós vemos Ele. Graças a Deus que Deus nos Amém. permitiu ser É recíproco. Nós também temos esse mesmo sentimento. Amém. Glória a sua Deus. família. É um privilégio, é um privilégio. Que Deus continue abençoando o senhor, pastor, aqui a Amém. congregação que o senhor está aqui na região de Verona, e a sua família, né? Que o chamado é para a família inteira, né? Deus possa continuar derramando unção e graça sobre a sua vida. E eu quero agradecer também você que está aí do outro lado, que pôde sentir a presença de Deus, se emocionar e perceber o tanto que Deus é maravilhoso, tanto que Deus faz muito além do que nós possamos imaginar. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele operou no passado, continua operando agora, e Ele vai continuar operando para sempre. Glória a Ele Deus. é Deus maravilhoso. Eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Amadeu Vieira, que nos acompanha em todos os vídeos, né? A irmã Zulaika também, que nos acompanha aqui, e o irmão Eudes, essa família tão amorosa. O senhor quer mandar um abraço para alguém, pastor? Sim, eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Joel, nosso pastor aqui na Sim, Itália. nosso pastor. Nosso pastor querido. Juliano também, que é o coordenador Amém. aqui dos trabalhos aqui na Itália. E também a Igreja de Campinas, que me enviou para cá. Amém, pastor Ao meu pastor Paulo Freire. Deus abençoe todos vocês e todos aqueles que têm orado por nós. Amém. Orem por nós, orem por minha família, orem por nosso chamado, por nosso ministério. Nós carecemos muito das orações de todos vocês. Quero mandar também um abraço, não posso esquecer, para a irmã Antonésia, ali da Flórida, da nossa sede. São tantas pessoas, meu Deus. O pastor William Gutnick, que nos deu um privilégio de estar nos ajudando também, que vocês vão receber o vídeo dele, com a entrevista dele também. E eu queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse fazer uma oração. Claro. Para quem está ali do outro lado, eu tenho sentido no meu coração de pedir para o senhor fazer Amém. uma oração. Sim. Para que Deus possa revelar, assim como Deus se revelou ao Senhor, revelar também a alguém que está ali do outro lado. Eu sinto que de te pedir para fazer isso. Eu sei que tem alguém que está ali do outro lado ouvindo esse testemunho e precisa sentir esse toque também do Senhor. Talvez, como o Senhor falou, para descobrir, está achando que não tem um chamado para descobrir a direção. Sim. E também para ser liberto, para que Deus possa se revelar como o Deus da vida dessa pessoa. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, ao Senhor neste momento. Pai, eu não sei, Senhor, aonde este vídeo vai chegar, Senhor. Eu não sei, meu Deus amado e santo, onde esta oração vai chegar. Mas eu quero te pedir, Senhor, onde quer que ela chegue, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar. Eu oro, Senhor, pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, e ouvindo agora esta oração, Pai. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Tu que és, meu Pai amado e querido, um Deus onipresente, Senhor, Tu estás em todos os lugares, Pai. Vá de encontro agora, abençoa, Senhor, esta pessoa que está orando juntamente de nós agora, Pai. Senhor, eu quero te clamar que o Senhor venha quebrar correntes. Ah, Senhor, se esta pessoa estiver presa em algum vício, meu Pai, liberta ele, Senhor. Ah, Deus, no Teu nome tem poder, Senhor. No Teu nome tem poder, ó Pai. Tu és um Deus que quebra correntes. Tu és um Deus que quebra lança. Tu és um Deus que transforma vidas. Senhor, abençoa agora, meu Pai. Quebra a corrente do inimigo. Quebra, Senhor, os agrilhões de Satanás, que está aprisionando, Senhor, esta pessoa no pecado, no erro, no engano. Ah, Senhor, eu quero profetizar agora no Teu nome a cura e a libertação deles, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Fala com ele, fala com ela, Senhor. Se revela a eles em sonho. Tua palavra diz, meu Pai amado e santo, que o Senhor se revela em sonhos para os Teus filhos, para os Teus profetas. Ah, Senhor, fala com esta pessoa que está agora orando a Ti, Senhor, pedindo força, pedindo fortalecimento, pedindo, Senhor, agora libertação.
deste problema, seja ela uma enfermidade física, uma enfermidade da mente, da alma. Ah, Senhor, se porventura estiver alguém agora, Senhor, nos assistindo, que está passando, Senhor, por um processo de depressão, de opressão maligna, Pai, entra agora, Senhor, nesta vida, libertando ela, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Pai amado e santo, abra o céu sobre ela, Senhor. Revela quais são os Teus propósitos, os Teus planos para a vida, Senhor, desta pessoa. Dá direção a ela e usa, meu Senhor amado, para a glória e louvor do Teu nome, meu Pai. É o que eu te peço, meu Senhor. No nome de Jesus, o Teu Filho. Continua, Senhor, conosco. Continua com ele que está me assistindo, com ela que está me ouvindo, Pai. Onde quer que eles forem, que o Teu Santo Espírito seja junto deles, meu Pai. Eu te peço, Senhor, te agradecendo, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Até os próximos vídeos. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.